Olá, santos do meu Deus, graça e paz da parte daquele que é o nosso príncipe da paz. Muito obrigado pela sua participação, está nos assistindo. O Eterno vai recompensar cada um de vocês, com certeza. 70 semanas de Daniel. Se vocês querem um problema para conversar, discutir, e difícil de entender, pronto, está aí as 70 semanas de Daniel. Para entender melhor, temos que olhar o que Ezequiel falou no capítulo 36, quando ele tem a visão de um vale de ossos secos. Aqueles ossos representavam o povo de Israel, que estava escravizado em Babilônia. A situação deles era tão triste que eles se consideravam como ossos secos dentro da sepultura, sem possibilidade de voltar a ser nação. Mas o Senhor não esquece os seus e manda agora o aviso: vou restabelecer vocês. Filho do homem, diz o Altíssimo o profeta: podem esses ossos voltar a viver? Olha, um cadáver voltar a viver, 2 é meio complicado, 3 é um batalhão daquele, um exército. O profeta olhou: Senhor, com todo respeito, tu o sabes. Ezequiel, filho de profeta, ou melhor, filho de sacerdote, era sacerdote, profeta e não sabia nada. O Senhor agora ensina para ele. Então profetiza esses ossos e diz. Aí começa a profecia. Nunca vemos o que tem a ver esses ossos secos com a profecia relacionada à igreja. Aguarde que você vai entender. É o que eu chamo de pré-requisito para entender muitas coisas. Eu vou estar sempre me referindo a Ezequiel, sempre falando de Daniel, para entendermos o Apocalipse, porque eles estão interligados um com o outro. Então, o Senhor mostra ali que está sob o controle, tudo sobre o seu domínio. Aí depois mostra a Daniel esta visão. 70 anos. Não são 70 anos, semanas, 70 semanas, retifico. Uma semana comum, como nós conhecemos. Uma semana especial, uma semana diferente. Cada semana correspondia a 70 anos. E isto vai dar um pouco de tempo. É tempo que o Senhor determinou. Esse texto que eu estou falando está em Daniel 9. Daniel 9, 24 a 27. Então ele revela a Daniel a restauração daquela nação escravizada em Babilônia. Para quem não sabe, e para quem sabe, relembrando, a Babilônia é hoje o que nós conhecemos como Iraque. E a Pérsia, que o rei da Pérsia depois vem, liquida com Nabucodonosor e a Babilônia, e o rei da Pérsia, Ciro, libera o povo para voltar a Jerusalém. Aquela Pérsia é hoje o que nós conhecemos como Irã. Muito bem. Então, no cativeiro babilônico, estava lá sofrendo, e Deus mostra a Daniel. Cada semana correspondendo, estou repetindo, a 70 anos. Então nós temos aí um total de semanas de 490 anos, não é? Que esta contagem começa quando ele sai de Babilônia para Jerusalém. Ciro, rei da Pérsia,
invade, Babilônia e libera o povo a voltar para Jerusalém. 49 anos recuperando, reconstruindo os muros, Neemias à frente. O templo foi Esdras que se dedicou à construção do templo. E o tempo foi passando. Vamos então resumir o resumo. Então vou resumir o resumo. Da saída do povo do cativeiro babilônico até Jesus de Nazaré, 69 semanas se passaram. Então, temos aí um problema. E a semana de número 70 está aí uma das grandes complicações. Para completar esses 490 anos, que são as 70 semanas, está faltando uma semana. Mas esta uma semana foi quando Cristo chegou. Está previsto lá em Daniel e Ezequiel também. Leia com calma o texto em casa para me entender. O que aconteceu? Jesus, no seu ministério, diz: Deus amou o mundo de tal maneira. E este amor é tão abrangente que quando na cruz do Calvário, depois de ele ter entregue o Espírito, diz o texto, foi ao lugar que estavam escravizados, aqueles do Éden até aquela data, que não ouviram a pregação do Cristo, tiveram oportunidade. E ele pregou para os cativos, e os cativos aceitaram de uma maneira geral, e diz o texto que ele levou todo o cativeiro salvo. Por quê? Ninguém vai se apresentar no trono branco e dizer que não conhecia, não sabia. Aí entra a missão da igreja. A igreja que tem a missão de evangelizar todos durante o mundo. A função nossa como igreja é adorar a Deus. Você está falando em igreja? Eu estou falando em igreja? Pois é. Durante o ministério de Jesus, ele chega para Pedro e diz: olha, sobre o que você falou, esta maneira, essa palavra que funciona como uma pedra, edificarei a minha igreja. Isto ocorreu em Atos capítulo 2, a inauguração da igreja, que foi o cumprimento de Joel capítulo 3. Observe que as profecias vão se encaixando cada uma em seu devido lugar. Bom, agora temos a igreja. A igreja que foi, vamos considerar, 2000 anos atrás. Então a conta não fecha. Se uma semana são 70 anos, nós estamos com 2000 e poucos anos. O que aconteceu? Deus amou o mundo de tal maneira que suspendeu, conclusão lógica, não está implícito no texto, suspendeu o tempo das semanas prevista em Daniel, com Daniel, na semana de números 69. Parou a semana, institui a igreja, inaugura a igreja e deixa aqui com esta função de anunciar o Evangelho. É missão nossa pregar este Evangelho até que ele venha. Então essa igreja, Jesus, que é o mestre maior, ele no seu ministério disse que voltaria para buscar a sua igreja. E a expressão é um tanto até simplista, está nas revelações de João: venho sem demora. E lá se vão 2000 anos. Dando tempo. Vai começar a semana de número 70. Está para acontecer. Não chegou ainda. E aí temos um grande problema. E o arrebatamento da igreja? Eu tenho encontrado tantos crentes
que quer saber mais do que Jesus, que quando Jesus foi inquirido, perguntaram a ele, ele disse, pessoal, eu não sei. Nem os anjos do céu, estou parafraseando, nem os anjos do céu. É o Pai quem sabe quando ele vai voltar. Mas ficar esperto, que ele vai voltar. Então, quando ele vem, eu não sei. Mas que ele vem, é certo, eu sei. Então, vamos ficar atento. No próximo vídeo, vamos falar sobre as 70 semanas, que vai começar exatamente quando o anticristo vai iniciar o período da tribulação, ou mais conhecido, a grande tribulação. Está previsto também nesta profecia, quando vier um tempo, outro tempo e a metade do tempo, ou seja, a grande tribulação de 7 anos dividido em 2 partes, 3 anos e meio, a igreja... Será que vamos estar aqui? Me aguarde no próximo vídeo, que vamos ver. Uns acham que sim, outros acham que não. São chamados pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Qual é a tua posição? O que é que você acha? Pense um pouco e vamos aguardar o próximo vídeo. Que o Altíssimo Eterno te recompense pela paciência que teve com esse velho. Se possível, divulgue esse conteúdo, se você achou interessante, para outras pessoas. Que o Eterno continue com cada um de nós. Até a próxima.